Boa noite, bonito do canal. Acho que vai ser um dos vídeos mais diretos que eu já fiz aqui para vocês, inclusive para outras redes. Mas eu vou falar aqui o que é Portugal real nesse momento. Vou especificar, explanar mais para vocês o que é que mais ou menos acontece hoje em dia em Portugal. Até porque eu já moro aqui há 14 anos, então eu já passei por diversas fases de Portugal. Essa também é uma fase nova que já vem acontecendo há uns 4, 5... Se não me engano, não só 4, 5, mas pelo menos, vamos lá, há uns 7 anos, tá? E eu já tô aqui há 14, vai lá para 15 anos. Então vai ser dos vídeos mais, pode-se dizer quase que polêmicos. Vai ter gente que vai criticar e vai falar. Mas eu vou dizer para vocês o que é que tá acontecendo no atual momento com Portugal. Dessa coisa toda de brasileiros, de gente que tá vindo, que não tá vindo, gente que tá voltando, inclusive, né? Mas qual é o Portugal real? O que é que eu vou falar sobre Portugal nesse momento? Qual a minha opinião sobre Portugal, certo? Opinião mesmo, Portugal na real. O que é que está acontecendo com Portugal na real? O que acontece muito Portugal, eu digo assim, que acaba, que tem uma porta muito aberta para nós brasileiros. Se você comparar com outros países, para você migrar, imigrar, você vai ter uma oportunidade uma porta muito mais aberta do que Canadá, Estados Unidos, que são outras das maiores opções dos brasileiros, Austrália. Portugal te dá a possibilidade de vir para cá de uma maneira, digamos assim, às vezes eu falo praticamente, olha, entrega o prato, né? Você, às vezes, quem tá vindo aqui a turismo, gosta, pode ficar, decide ficar e pode resolver seus problemas ali depois que já chega. E também tem uma dezena de vistos de estudo, de trabalho, que com certeza são muito mais fáceis do que, digamos, Canadá, Estados Unidos, Austrália, esses locais, Inglaterra. Então, essa primeira, digamos assim, como também já ouvi falar, olha, todo mundo, olha, se tudo der errado, eu vou para Portugal. Seria mais ou menos isso, né? Muitos brasileiros utilizam Portugal como um plano B, né? Não como um plano A. Tentam ir para os Estados Unidos, tem visto negado, escolhe Portugal, não consegue ir para a Irlanda, não consegue. Então, Portugal virou, digamos assim, um plano B para muitos brasileiros. E de uns anos para cá, tem acontecido essa coisa em massa, não é nenhum problema. Os brasileiros têm realmente essa vontade de sair, né? Já é natural e agora, esses últimos anos, é grande essa vontade. E acontece de terem seus planos A e planos B, Portugal é o plano B, digamos assim. E daí, fora isso, eu aqui, na minha opinião, eu vejo pessoas assim que eu falo, meu Deus, até esse já tá aqui. Então, pessoas famosas, não famosas, pessoas que um dia eu tô olhando na rede social, no outro dia tá aqui em Portugal. Então, tá acontecendo essa manada, digamos assim, de pessoas que estão vindo para Portugal, utilizando o plano A e o plano B, ou tem gente que realmente Portugal tá em voga, muito falado não só no Brasil, mas no mundo todo, certo? Então, digamos assim, meio que acabou que virou talvez uma moda, ou não só uma moda, mas acaba que tem essa concentração de pessoas. Então, com essa concentração de pessoas, também vai ter uma concentração enorme de pessoas que vão sair. Até porque, como eu disse no princípio, a porta para os brasileiros aqui em Portugal é muito mais aberta, os países de CPLP. Então, pessoas provenientes de países de CPLP têm uma entrada mais fácil, digamos assim, para Portugal, se você comparar com outros países, né? Então, há uma entrada em massa de pessoas, diferente dos Estados Unidos, que não há uma entrada em massa de brasileiros. Então, se há uma entrada em massa de pessoas, também vai haver uma saída em massa de pessoas, tá? Então, a princípio, é isso que está acontecendo com Portugal, mas o mais importante, eu ainda vou dizer aqui no vídeo para vocês, que não é só essa chegada em massa e saída em massa. Também há um grande problema, levando em conta que Portugal tem essa entrada e oportunidade em massa de vir pessoas maior do que qualquer outro país. Existe um grande problema. E aí é que eu venho com a minha sinceridade e vou dizer aqui para vocês que é a minha opinião e acaba sendo um alerta aqui também para quem está pretendendo vir para Portugal mesmo. Porque eu digo, há uma vinda em massa de pessoas porque pensam que essa possibilidade é muito fácil vir para Portugal, dá para você chegar assim, assado, N oportunidades, mas as pessoas que estão vindo, essa volta acontece muito de pessoas que não estão preparadas para Portugal, no atual momento que Portugal se encontra principalmente. Vou comparar aqui para vocês, existe um processo de imigração completamente diferente do que era no passado.
o passado de imigrantes que vinham do Brasil é diferente. O que eu quero dizer com isso? Antes, os imigrantes que vinham para cá eram pessoas que podiam chegar aqui. Portugal ainda era, aos 13, 14, 15, 20 anos atrás, Portugal ainda era um país que você não tinha as coisas tão caras quanto estão hoje, porque Portugal ainda não era um país que estava em voga. Não estava nessa moda, certo? De Portugal no mundo. Então, esse período, inclusive, foi quando eu também cheguei aqui num período de crise. Então, eu já estou aqui há 14 anos e posso te dizer que passei por várias fases de Portugal com propriedade, tá? Não cheguei aqui há 2, 3 anos, cheguei aqui há 14 anos. E consigo te mostrar que Portugal teve uma mudança gigante sempre a subir. Nunca Portugal teve uma trajetória tão veemente assim do que está acontecendo há quase 10 anos. E esse processo já está mais ou menos 10, 12 anos, tá? Uns 10 anos, mais ou menos, sendo mais pontual. Então, esse processo, essas pessoas que vieram há 20 anos atrás, hoje já estão estabelecidas. As pessoas que vieram como eu há 14 anos já estão em pré-estabelecimento. Então, essas pessoas que chegaram nessa época um pouco mais lá atrás, conseguiram pegar um Portugal ainda nessa fase em que você podia vir com meio planejamento, as coisas não tão assim, Portugal era mais barato. Então você, às vezes, vinha pessoas que não vinham com nenhum planejamento e davam certo. Então, porque Portugal ainda conseguiu absorver esse tipo de pessoas, porque o país ainda era um país que não era tão caro. Hoje, sim, as coisas aumentaram. E principalmente, digo, antigamente, voltando lá, o país não era tão caro, mas era muito dificultoso para as pessoas que vinham tentar tirar documento, por exemplo, no país. Portugal é aberto, vou tentar tirar documento no país e lá eu me viro. Antigamente era um absurdo, principalmente porque Portugal tinha acabado de entrar na União Europeia, era um absurdo. Era realmente deportado, como nos Estados Unidos. Se você não tivesse um visto ou uma autorização de residência, ter trabalho era muito difícil, então era muito fácil entrar antigamente, certo? Você entrava, conseguia se estabelecer, digamos assim, com uma casinha, um carro, mas para você ter documentação era muito complexo. Era um outro tipo de política que o país regia, então era muito complexo. Essas pessoas que vieram há 13, 14, como eu vinha há um tempo atrás, 15 anos, 20 anos, não enfrentava o problema que hoje Portugal tem, enfrentava um outro problema que se chamava documentação, o CEF, que era muito mais rígido. Acontecia às vezes de você, se alguém tivesse sem documento, você estava no metrô e simplesmente chegavam 20, 30 policiais, fechavam o metrô e mandavam todo mundo embora. Mesmo sem nem por nada, como nos Estados Unidos. Antigamente aqui era assim. Agora, com outros tipos de política, as coisas em Portugal mudaram. Então, as dificuldades do Portugal de hoje são outras, não são aquelas mesmas de antigamente. E muito brasileiro que vem para cá hoje pensa que Portugal ainda funciona como antigamente. Esquece! Esse Portugal de 10, 15 anos atrás não existe mais. O Portugal de 7 anos atrás não existe mais. O Portugal de 2, 3 anos atrás não existe mais. Portugal muda a cada ano, Portugal muda todo dia. Inclusive, qualquer coisa, as leis mudam todo dia de documento, de tirar documento. Uma semana tira documento de um jeito, outra semana de outro. Então, Portugal muda todo dia. Então, a forma de imigrar para Portugal não é a mesma de 15, 10 anos atrás. Para você que quer vir hoje, você tem que vir com outro tipo de planejamento, um outro tipo de cabeça. Esquece aquele jeitinho de antes. Você tem que se organizar de outra forma, porque o Portugal de antes morreu. Não existe mais. Hoje existe um outro país, um outro Portugal. Então você tem que se adaptar a essa mudança que Portugal sofreu. E o que acontece é que quem pegou aquelas dificuldades de antigamente e ficou, se estabeleceu, certo? E hoje, quem chega está com outro tipo de dificuldade. Qual é a dificuldade? Que antes, lá atrás, não existia, que é imóvel muito caro, os aluguéis muito caros, tá? Os salários às vezes não competem com aluguéis. Então, antigamente, se podia alugar um apartamento, às vezes sem fiador, sem nada. Então, as leis hoje são outras, as dificuldades são outras. Há a facilidade de visto muito maior do que antigamente. Há uma facilidade maior, inclusive, de pessoas que
que desejam, estão aqui como turista, quer ficar. Não é fácil, para dizer a verdade, mas ali se a pessoa, como eu digo, se a pessoa vem com muita garra, com muita pretensão, muito objetivo e paciência, que é o X da questão, ela força a barra e o negócio acontece. Então, não que é fácil, tá? Deixando bem claro que não é fácil, mas sim que tem gente que vem, como diz o ditado, com sangue nos olhos. Então, as coisas podem acontecer, tá? Não é dizendo que é certo e que vai acontecer tudo certinho. Mas, então os problemas de Portugal são outros, não é como antigamente. Portugal hoje tem problema de habitação, Portugal tem problema às vezes de salários, então de trabalhos. Você vai encontrar trabalho, pode encontrar trabalho, mas você tem que estar preparado para esse trabalho que te remunera melhor, você tem que estar preparado para chegar aqui com dinheiro suficiente para você passar um tempo a procurar um bom trabalho ou então para suprir um aluguel que vai te pedir várias rendas. Então, hoje é um Portugal novo. Então, não adianta táticas antigas para um país que já é uma nova coisa. Vale a pena vir para Portugal? Na minha opinião, dependendo dos seus objetivos de vida, eu falo que vale sim a pena. Você tem que vir preparado e saber ter consciência. E aí fica aqui, olhando aqui nos olhos de vocês, sendo bem sincero, de conscientização, é que não venha despreparado para Portugal achando que aqui por falar português vai ser mais fácil. Ao contrário, aqui todo mundo tem boa formação com línguas estrangeiras. Então, para você se nivelar, no mínimo, com um local, querer um trabalho que te pague um pouco melhor, você tem que saber pelo menos uma língua estrangeira. Então, isso é o mínimo que você tem que vir. Esteja preparado para o país, que ele vai te retornar. Se você chega aqui despreparado para o país, ele não vai te dar retorno algum. E o que eu falo despreparado? É nessa parte financeira vir preparado. Outra parte que você tem que vir preparado, com um currículo suficiente para você poder ter uma boa remuneração para pagar as contas corretamente, sobrar dinheiro para você se divertir, viajar, que é todo o objetivo de muitas das pessoas, inclusive o meu também, quando vim para cá, poder viajar à Europa. Eu gosto muito disso aqui. Então, você vir preparado financeiramente, um bom currículo, você vir preparado, sabendo qual é a realidade do país, certo? Você vai saber chegar e dar tudo certo. Fazer seus documentos certinho, se você vem com visto, quando você chega com visto, trocar seus documentos, fazer tudo certinho, certo? Saber da sua reserva, quanto tempo ela aguenta para você arranjar um trabalho certinho, fazer tudo conforme, porque o país te retribui. Você chegando com um currículo formatadinho, tem emprego, tudo certinho, o país vai te retribuir. E a qualidade de vida aqui que Portugal tem, é que eu digo que é uma das coisas que eu mais gosto de estar aqui em Portugal, é ter a tranquilidade, é você poder passear, e você muitas vezes até para sair para restaurante, se você se planeja direitinho, se você vem de forma planejada, você tem qualidade de vida. Sair para um restaurante toda semana, sair com amigos, voltar uma vez por ano para o Brasil, certo? Mas tudo isso é se você vem de forma planejada. Se você não faz isso de forma planejada, você com certeza corre o risco, inclusive, de voltar no primeiro mês, segundo mês, como está acontecendo direto. Essas pessoas, não sendo hipócrita, que muitas das vezes voltam, são pessoas que vieram assim. Eu vou para Portugal de qualquer jeito. Ah, não, lá fala português e a vida tá resolvida. Ah, não, lá fala português, as coisas vão ser mais fáceis. Ou vem para cá com coisas muito básicas, não vem com nenhum tipo de formação, nenhum tipo de currículo. Se você não tem o básico, o país só vai te oferecer o básico. É isso que acontece. Se você só tem o básico, não queira que as coisas sejam, não queira receber mundos e fundos se você não tem como dar nem mundos e nem fundos. Então, o que você quer receber, você também tem que dar. Deu para entender? Então, se o país requer pessoas qualificadas de certa forma, que tenham certa formação em X áreas, Y área, e você oferece isso, o país te retorna. Agora, não adianta chegar aqui, eu não tenho nada para oferecer. O país também não vai te oferecer nada. Então, vale a pena desde que você venha com suas coisas organizadas e bem planejadas, certo? Eu acho que Portugal vale muito a pena se você fizer isso, tá bem? Então, um beijo, fica aí minha opinião sincera e sejam muito bem-vindos.